Oi, pessoal. Então, nós vamos continuar aí, né, com a nossa aula online, tá? Lembrando a todos vocês que eu estou seguindo aqui o livro da Stella Adler, Técnica da Representação Teatral. Muita gente me perguntou. Tá aqui o livro. Tá um pouco desfocado, mas a gente põe uma foto aí depois, tá? Bom, lembrando que nós já falamos sobre a importância da imaginação. Então, o ator profissional ele tem que estar aberto à imaginação. Ele sempre vai criar julgamentos, ele não vai se abrir às ideias criativas, tá? Depois nós falamos sobre as circunstâncias, ou seja, a importância de dominar o ambiente. Qual é a circunstância nesse momento, onde eu estou aqui nesse momento? É o nosso cenário aqui da academia, é essa cortina, é o jogo de luz, é toda a estrutura, é a gente dominar qual é a circunstância, qual é a ambientalização. Depois nós falamos sobre as ações. Você vai montar uma mesa de jantar, você tem que ter as ações ali, você tem que respeitar aquelas ações. E uma ação fraca é aquela ação que você fala, vou sentar aqui nessa cadeira. Uma ação forte é, vou sentar aqui nessa cadeira para dar uma aula online. Porque você começa a entrar no próximo tema que a gente falou, sobre justificação. Então, quando você for trabalhar a improvisação, você tem que criar a sua ação, mas também tem que ter uma justificativa, tá? Nessa justificativa, a gente também falou sobre fisicalizar um tema. Quando a gente vai vai falar alguma coisa, a gente pode usar a mão no teatro, a gente pode usar a mão para fisicalizar uma emoção. Porque a emoção a gente não consegue interpretar, não consegue pegar. A emoção a gente tem que transformar, tem que fisicalizar ela no palco. Isso os atores profissionais têm que saber. Mas volto a dizer, gente, a gente está falando sobre interpretação para teatro, porque no cinema não existe fisicalizar. E agora, nós vamos falar agora sobre trabalhando no palco, ou seja, a gente vai falar sobre adereços, acelerando a ação, personalização e acidentes planejados. Então, o ator, ele deve usar a sua imaginação quando trabalha com adereços. Muitas vezes terá que representar com um mínimo de acessórios. É uma contrariedade para o ator não ter um adereço com o qual vai trabalhar, né? Mas às vezes isso pode se transformar numa vantagem. É preciso saber como é a vida de um adereço antes de usá-lo. Olha que interessante. Então a gente precisa saber entender o que é aquele adereço. Da onde veio, qual é a circunstância daquele adereço, qual é o significado, a justificativa, tá? Antes de usá-lo. Por exemplo, uma arma, ela tem uma vida própria. Você deve aprender a prática de como usar essa arma, certo? O mesmo acontece com uma espada. Você deve aprender a técnica da espada, porque ela tem uma tradição. O objeto, né, ele é verdadeiro, ele não mente. O livro, por exemplo, ele tem um livro, qualquer livro que seja, se é uma bíblia, se é um livro, uma literatura, ele tem um objeto, ele tem uma vida, né? Ele tem um porquê. Por exemplo, há um exemplo interessante que a Stella Adler passa aqui. Então, algumas vezes o ator, ele tem que usar essa arma. Por exemplo, certa vez Luther Adler, que é um ator que a Stella Adler, que inclusive provavelmente é da família dela, ele teve que sacar uma arma e atirar em um homem. Porém, a arma não estava na mesa. O Luther disparou com uma arma imaginária e o homem caiu morto. A plateia ficou convencida de que a arma havia sido detonada por causa da perfeição com que o ator usou a qualidade ali de interpretação e o objeto imaginário. Isso é interessante, porque a gente precisa entender o que é a natureza daquele objeto, daquele acessório, né, dessa parte aí que nós estamos falando sobre os adereços, né? A gente precisa entender sobre os adereços para a gente realmente interpretar com qualidade. E é engraçado que no cinema a gente já vai ter aquilo. No cinema a gente não imagina nada, no cinema tem que ser tudo real. Por isso que é bom ter um curso o ator que quer seguir essa carreira tem que fazer teatro, porque ele vai aprender com uma guerrilha, assim, porque ele vai aprender com coisas que não estão ali na frente dele. Ele vai imaginar que ele vai trabalhar a imaginação dele, porque a hora que ele for trabalhar no cinema, vai ser muito mais fácil. Como atores, vocês devem estar familiarizados com os adereços. No uso dos acessórios, tente ser específico e claro. Se o adereço for um jornal, justifique-o.
procurando por alguma seção específica que quer ler, por exemplo. Você não deve tomar muito tempo fazendo isso. Em vez disso, atribua antecipadamente uma meta a si mesmo. Passe os olhos no jornal procurando uma seção específica, vire as páginas do jornal para frente, para trás, vai para trás, pega mesmo. Você está pegando o jornal, você está lendo, e às vezes o ator amador ele pega coisa que você não sabe nem o que a pessoa está fazendo. Você está abrindo um jornal de verdade. Como que é? Ah, Luiz, eu nunca abri um jornal, mas então você vai ter que aprender a ler, vai ter que aprender a pegar um jornal. Ou então pega um tablet e vai ver um jornal ou um livro. Abre o livro, você vai ler, vai ver ali os capítulos, tá? Então, o adereço, nós falamos, então, trabalhando no palco, a gente precisa entender, a gente precisa aprender a aperfeiçoar aí a interpretação em cima dos adereços, que às vezes são imaginários, gente. Às vezes a gente não vai ter no palco, e às vezes sim. Agora a gente vai falar um pouquinho da aceleração, ou seja, acelerando a ação. Na vida, nós podemos ser chatos. Em cena, no entanto, você não pode se permitir, você não pode fazer isso, não pode ser chato, sequer por um instante. Há uma diferença entre o tempo real e o tempo do palco. Na vida, uma ação vale exatamente a quantidade de tempo que se leva para executá-la. Em cena, 30 anos da vida podem ser comprimidos em 2 horas e meia. O que você faz no palco necessita de uma certa economia. Isso se chama aceleração e ação. E é essa a técnica que faz o tempo real caber dentro da cena. Olha que interessante. Acelerar a ação requer um pré-planejamento. Na vida, gente, na vida a gente tem que se planejar. Agora, olha esse exemplo aqui, né, que foi passado. Então, se eu vou comer um salgado, imagina um salgado que está na mesa, mas ele não está ali na mesa, pode ser que seja imaginação. O salgado deve estar no prato já, porque se o salgado está dentro da caixa, o público no teatro, não é legal você abrir, pegar, já deixa já pronto já, né? É um detalhe. Um ou dois salgados devem estar postos para fora. Então, a gente não pode ficar ali abrindo, já tem que já deixar tudo pronto. Agora, você aí que está assistindo, você mesmo, você está assistindo aonde isso aí, menino? Está no banheiro? Então você para, brincadeira. Faça as seguintes atividades. Feche os olhos agora, brincadeira, não precisa fechar não. Tome conhecimento da quantidade de tempo que cada uma necessita para captar a atenção da plateia. Por exemplo, terminar uma carta, pôr a mesa, vestir-se e fazer sua cama. Imagina isso na vida real. A gente tem um tempo. Agora acelere essa ação no teatro. Faça esse exercício aí. Por isso que tem que ser bem compacto. Então, beleza. Vamos agora falar um pouquinho sobre personalização. Ponha na sua própria verdade em cada adereço que usa, o que fará dele original. Por exemplo, ao ler uma revista, arranque uma página. Ao contar seu dinheiro, guarde o troco no bolso. Ao examinar suas cartas, procure alguma específica e então jogue-a fora. Personalize os adereços que você usa, tá? Então, personalize os adereços que você usa, dotando-os de alguma qualidade que seja sua. Quando você for improvisar algum exercício, alguma história, pega aquele objeto, aquele adereço e coloque uma personalização ali. E não tipo, vou pegar o livro para ler. Aumente aquilo, vou pegar o livro para ler na página 37, porque dá mais substância, tá? Por exemplo, agora, vamos para o exemplo. Personalize a rosa que você está disposta a prender como um alfinete no seu vestido, jogando gotas de água e tirando o espinho do talo. Então você poderia simplesmente colocar a rosa aqui, mas para a gente personalizar, para a gente trabalhar mesmo a improvisação do ator profissional, você tem que colocar aqui e trabalhar como se ela tivesse aqui, como se ela tivesse um espinho, como se ela tivesse mesmo de verdade. Um outro exemplo. Quando você guardar o suéter na gaveta, personalize-a, notando uma linha solta e arrumando-a. Então é a mesma coisa, você vai imaginar colocando um suéter ou uma blusa, qualquer roupa que seja, dentro do guarda-roupa
Imagina que tem uma linha solta, ou o zíper está aberto, aí você fecha, ou dobra mais. Isso é para você é para você desenvolver mais essa parte de improvisação. Para vocês que gostam de improvisar, isso é muito bom. Então, gente, a verdade no palco não é realmente a verdade na vida. Uma será sempre mais ou menos que a outra. Em cena, você nunca executa exatamente o que faz na vida. Ao vestir uma blusa, por exemplo, é incorreto. Por exemplo, ao vestir um suéter, é incorreto procurar pelo botão. Se você estiver abotoando o seu suéter, não haverá atuação. Por que não haverá atuação? Porque ele não tem botão. Então você está ali fazendo uma coisa que é falsa, tá? Eu acho que deu para vocês terem uma ideia básica ali de como que é essa questão do trabalho no palco, né? Da personalização. Vamos agora para o acidentes planejados. Então, no teatro profissional, você não tem o direito de fazer qualquer coisa em cena que não esteja sob seu controle. Acidentes não planejados não podem ser permitidos. Um acidente tem que ser preparado de antemão e praticado várias vezes para garantir que cada vez ele acontecerá da mesma maneira. Às vezes acontece falar assim, vamos fazer uma cena de improviso porque fica mais natural. Às vezes pode até ser que fique bom, mas às vezes não. Às vezes é uma cena que precisa ensaiar de verdade, tem que ter é uma coreografia, gente. Interpretação tem muito de coreografia. E grandes trabalhos, grandes atores no cinema, é tudo coreografado. Por isso que não tem muita coisa de improviso e fica mais natural. Não, o ator profissional ele já vai fazer a naturalidade dele, já vai dar a naturalidade dele. Até porque pode ter algumas atividades que podem correr risco de vida. Por isso que tem que ser uma coisa bem organizada, é uma bagunça organizada. Essa é a palavra. Então, por exemplo, tire as luvas do bolso do seu casaco e deixe cair o seu cartão. Então, se a cena é essa, de tirar uma bolsa e cair o cartão, ensaia elas várias vezes. É um acidente planejado, tá? Por exemplo, uma caneta está colocada no livro. E quando eu abro o livro, a caneta cai no chão e eu me abaixo para pegá-la. Então, a gente repete essa cena. Você tira um lenço de um casaco e cai algum dinheiro. Então você ensaia aquilo e faz de novo. Pratique cada acidente muitas vezes.